Olá, seja bem-vindo a Castle Rock, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, e hoje a gente vai falar um pouquinho de Jano a Gregório, ou seja, vamos falar sobre o calendário. Bom, ano começando, estamos aí ainda nas primeiras semanas de janeiro, e eu imaginei que esse seria um bom tema para a gente iniciar os trabalhos aqui pelo YouTube. Bom, como muitas das coisas que a gente tem dentro da nossa cultura ocidental, o nosso calendário tem um certo pé de nascimento no Império Romano, né? Ele deriva inicialmente do calendário juliano e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tanto sobre o calendário juliano, tanto sobre o nosso calendário, ou seja, o calendário gregoriano, e um pouquinho de como que surgiu e das bagunças históricas que envolveram nisso tudo. Bom, primeiramente vale lembrar que o calendário juliano ele surge como uma parte das reformas feitas por Júlio César. Mas antes disso, a gente tem em Roma o uso do calendário lunar. Ou seja, o calendário precisava ser frequentemente mudado para que as datas no papel e também na vivência fossem as mesmas. Ou seja, tivesse uma coincidência. Lógico que, muitas vezes, essas mudanças e essas coisas eram feitas de um modo bem arbitrário pelos políticos da época, e isso causava uma desordem muito grande nos eventos que aquela sociedade vivia. Ou seja, os eventos civis, os eventos religiosos, o que era combinado, muitas vezes sofria uma grande interferência por conta dessa disparidade nas datas, por conta dessa bagunça em que o calendário estava enfiado. Então, para resolver um pouco desse problema e mudar essa realidade, Júlio César traz esse calendário novo, que ficou conhecido como o calendário juliano por conta disso. Bom, mas um calendário não se faz do nada, lógico, e por conta disso Júlio César consultou Sosígenes, que era de Alexandria, e fez a recomendação para um calendário solar. Ou seja, trocaríamos um calendário lunar por um calendário solar, inspirado já num sistema mais antigo, no sistema egípcio. Bom, após a introdução do calendário em 46 a.C., ele sofreu algumas alterações pequenas até, e ele foi adotado na época no mundo romano e até posteriormente em territórios cristãos. Então, esse calendário regeu o mundo durante bons séculos, durante muitos momentos, e isso causou um pouco de bagunça. Vamos entender. E aí, como eu estava falando, como ele foi um calendário que foi muito aceito, foi muito usado, ele também se tornou um calendário de uma instituição em especial. A instituição, no caso, que era a Igreja Católica. Ou seja, ele foi usado, de certa forma, para definir datas como a Páscoa, para definir momentos da liturgia, para que fosse uma coisa mais una, para que fosse uma coisa mais coerente. E, inclusive, ele permaneceu como o calendário oficial em tradições ortodoxas até muitos e muitos anos depois, até séculos depois, do calendário gregoriano ter sido instaurado. Inclusive, até hoje, algumas igrejas ortodoxas utilizam o calendário juliano para calcular algumas datas religiosas. Então, apesar dos pesares e apesar de tudo, ele é um calendário que continua tendo a sua representação tanto histórica quanto vivencial no dia de hoje. Bom, vamos lá. Agora vem uma coisa interessante no papo de curiosidades históricas. Os nomes dos meses, inclusive nomes que a gente usa até hoje, eles têm algumas origens curiosas, tanto em aspectos religiosos, tanto em aspectos normais, tanto em aspectos de homenagear figuras públicas, figuras políticas importantes. Vamos lá. Janeiro, grande mês, em homenagem a Jano, o deus romano das portas e transições. Então, inclusive, em breve falaremos um pouquinho mais sobre Jano, um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá. Ó, fevereiro, relacionado a Februa. O que era Februa? Vocês me perguntarão. Februa era um festival romano realizado para purificação. Por conta disso, fevereiro recebe o nome dessa data comemorativa. Nós já temos aí depois março, em homenagem a Marte, o lendário deus da guerra. Abril, possivelmente, ele era um derivado latino da palavra aperire, né, que no caso significa abrir, referindo-se ali à primavera do mundo romano. Maio, nomeado em homenagem à deusa Maia. Junho, em homenagem a Juno, né, a rainha dos deuses. Julho, aqui vem a parte histórica. Júlio César, como uma pessoa que tinha um bom ego, um ego equilibrado, disse, não, quero um mês para mim. Portanto, nós temos, né? Se o homem quer, a gente atende. Então,
julho, nomeado em honra a Júlio César, e aí, como tudo que é bom, todo mundo quer um pedaço, agosto também recebeu esse nome, vindo de Augustus, né? No caso, em homenagem também ao imperador que viria futuramente. Nós temos aí depois setembro, outubro, novembro e dezembro, que derivam das palavras latinas para 7, 8, 9 e 10, refletindo sua posição original no calendário romano. Vale lembrar que originalmente janeiro e fevereiro não eram para serem os primeiros meses do ano, justamente pelo fato de que, como eu falei mais cedo, o ano começava em março. Inclusive, se a gente fosse colocar certinho, setembro, outubro, novembro e dezembro estariam ali nas suas posições, 7, 8, 9 e 10, aí sim, janeiro, fevereiro, e iniciaria o ano em março. Mas, por conta de todas essas questões, a gente já teve essas alterações assim como estão. E aí, bom, embora o calendário juliano tenha apresentado um avanço muito significativo para sua época, ele não era completamente preciso. Então ele também tinha os seus erros de cálculos, ele também tinha alguns problemas que viriam a aparecer mais futuramente, mais tarde, séculos depois. Bom, a diferença de cerca de 11 minutos por ano entre o ano solar real e o ano juliano acumulavam-se ao longo dos séculos. Ou seja, foi se deslocando gradualmente alguns eventos sazonais, como os solstícios e equinócios. Por quê? Com o erro de cálculos, esses minutos foram sobrando todos os anos e foram virando dias, que depois viravam semanas, que depois se tornaram um problema tão contundente que os equinócios, os solstícios e aquilo que regulava, não começaram mais a bater. Então tivemos o mesmo problema lá do começo, que era, eu tenho um dia no calendário, mas eu vivo um outro dia na vida real. E isso tornou-se mais uma vez um problema. Só que aí a gente já está bem mais para frente na história, e para corrigir esse problema, a gente teve o Papa Gregório XIII, que promulgou o calendário gregoriano, ou seja, introduziu em 1582, olha essa diferença de tempo, e ajustou essas discrepâncias que foram se acumulando ao longo dos séculos. Lógico, houve também uma modificação, principalmente no sistema de ano bissexto, que foi aonde o grande problema mesmo aconteceu, nessa contagem dos anos bissextos. E aí, com isso, a gente já chega na parte 2, que é o calendário gregoriano, que é, inclusive, esse calendário que a gente usa até hoje. Bom, no século XVI, a Igreja Católica estava enfrentando esse problema das datas, mas em especial, no caso deles, o problema da data da Páscoa, né? Por quê? Durante séculos, as datas para celebrar a Páscoa, elas eram determinadas pelo calendário juliano. Só que com o tempo, essas discrepâncias acabaram alterando as datas, igual eu falei mais cedo, das festas também. E acabaram chegando na Páscoa. Ou seja, trouxeram um problema para a igreja porque não tinha uma unidade na celebração entre os fiéis. Por conta disso, foi então que entra Gregório XIII em uma jogada, inclusive uma belíssima jogada, em que ele decide convocar uma equipe de especialistas para fazer basicamente o que Júlio César fez, solucionar o problema dos calendários e também das datas dos eventos e das festas cristãs. Com isso, houve uma equipe de estudiosos que se dedicou muito, intensamente, aos estudos astronômicos e matemáticos na tentativa de encontrar uma solução precisa. Por quê? O que faltava nessa época? Precisão. O calendário juliano funcionava bem. Funcionou muito bem durante muito tempo. Apesar dos pesares, tinha sua pequena imprecisão. E era essa imprecisão que começou a atrapalhar ao longo do tempo. E por conta disso, um dos principais objetivos desses estudiosos eram fazer o cálculo dessa imprecisão e achar uma forma de que ela não atrapalhasse. Ou seja, de que o calendário fosse preciso, milimétrico, para que o calendário fosse ajustado. Bom, com isso, chegamos ao fato de que eles perceberam que o ano solar tinha cerca de 365 dias e 6 horas, ou seja, um pouco mais do que os 365 dias do ano juliano. Com tudo isso, após muitos cálculos, muitas brigas, muitas discussões, chegaram então à conclusão de que seria necessário adicionar um dia a cada 4 anos, para compensar esse descompasso entre o ano solar e o calendário. E isso tudo resultou finalmente na criação do bom e velho ano bissexto, ou seja, o dia 29 de fevereiro. Por isso, a gente tem os anos bissextos para equilibrar essas contas,
E, voltando um pouquinho mais para a própria história, em 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII promulgou uma bula papal que instituiu o calendário gregoriano como o novo sistema de contagem de tempo. A mudança desses calendários com certeza não foi fácil e em muitos lugares do mundo não foi rápida. Por quê? A gente tem uma determinação do Papa. Mas, apesar da Igreja Católica ter a sua dominância e ter a sua predominância em muitas partes do mundo, ela não era exatamente quem ditava totalmente as regras para o mundo todo. Então, nós tínhamos outras forças, nós tínhamos outros povos, nós tínhamos outras religiões que não aderiram e que não aceitaram. Então, lógico que alguns países protestantes resistiram a essa mudança, demorando muitos anos para adotar o novo calendário. E, lógico, também, no entanto, apesar de todas essas implicações e resistências, o calendário gregoriano foi gradualmente se tornando o padrão de todo o mundo ocidental, padrão esse, inclusive, que a gente segue e cumpre até hoje. Mas aí, eu trouxe aqui uma coisa interessante, que é o seguinte: a Grã-Bretanha, por exemplo, ela só foi mudar de calendário em 1752, ou seja, praticamente 200 anos depois. A Rússia é pior ainda, porque ela só faz essa mudança de calendário quando ela se torna a União Soviética, lá em 1918. Ou seja, 300 e pouco, quase 400 anos de diferença. E também vale ressaltar o exemplo da China, que só passou para esse calendário em 1949. Então, são muitas coisas que envolvem essa tabelinha de números. Vale lembrar também que em 1582, se vocês derem uma olhada, muitos dias em outubro simplesmente sumiram, justamente para fazer essa adequação dos calendários. Então, assim, tudo isso aconteceu unicamente pela necessidade dessa mudança, pela necessidade de encontrar um equilíbrio. Mas aí, voltando um pouquinho para Jano, a gente pode dizer que é um bom Deus para representar o início, as passagens e as transições. Lógico, aquele que olha para o passado, mas que também olha para o futuro, aquele que está no meio de tudo. Então, realmente podemos dizer que Júlio César acertou em dedicar janeiro a Jano e também que Gregório acertou no equilíbrio dos calendários. Graças a isso, hoje temos um tempo bem mais ordenado, um tempo bem mais dividido e também, aproveitando um pouquinho de filosofia no final desse vídeo, feliz de nós, porque alguém em algum momento decidiu dividir o tempo, decidiu dividir a vida nessas pequenas fatias e nessas pequenas porções de tempo. Afinal, assim a gente, de certa forma, consegue viver com um pouco mais de tranquilidade, tendo a certeza de que sempre vai ter um ano que vem. Bom, dito isso, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha gostado. Deixa um like se você ficou até o final. Fiquem bem e até logo!